Então vamos lá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje espero que a gente finalize a caracterização dos seres vivos, né, de todos os grupos, para que na próxima aula a gente fale exclusivamente sobre reprodução. Aí a gente vai falar só sobre os métodos e formas de reprodução, beleza? Pode passar, Lê. Então vamos lá. Primeira parte da nossa aula, a gente vai fazer um pouquinho da devolutiva, né? Os comentários daquela atividade que vocês fizeram no Google Forms, beleza? Vou trazer mais algumas informações também para vocês, para a gente ir enriquecendo o conteúdo. Então, a questão número 1, ela dizia o seguinte: apesar de serem bastante conhecidos por causarem doenças no homem, apenas 20% dos plateumintos são parasitas. Como exemplo de plateuminto parasita do homem, podemos citar, né, aí tinha as alternativas, a planária, a tênia, a lombriga, o oxiurus e a sanguessuga. Eu vou passar um pouquinho mais rápido por essa devolutiva para a gente poder debruçar um pouco mais sobre o final dos invertebrados e o início dos vertebrados, tá? Então aí, para quem não conhece ou não conhecia ainda a anatomia de alguns seres vivos, né, das alternativas, eu coloquei aí um exemplo de planária, que é um plateuminto também, só que ela não é parasitária, ela é de vida livre, ela vive em ambiente úmido. Eu tenho a tênia, que é conhecida como solitária, então o nome científico dela, né, é Tênia solium, causadora da solitária. Eu tenho a lombriga, que não é o plateuminto, ela é o nemateuminto, que é o que nós vamos estudar depois, que são os vermes roliços. Plateuminto é verme achatado, tá? Eu tenho o oxiurus, que também é um parasita. Alguns exames, ele aparece com o nome de enteróbios. Já ouviram falar? Não. Já ouviram falar? Enteróbios? Não. Ela é um parasita, dá muito em criança. Esse parasita tem um comportamento que é o seguinte: ele vive na última porção do intestino, já no finalzinho, próximo do reto e do ânus. E o que ele faz? A fêmea, durante a noite, sai do corpo, não totalmente, e bota os ovos na parte externa do ânus. Então, o que acontece com a criança? A criança fica com incômodo, coceira, durante a noite. Aí a mãe não sabe o que está acontecendo e leva no médico. Chega no médico de manhã cedo, a criança não está sentindo nada. Volta para casa. Chega em casa, período da noite, né, o metabolismo já está mais baixo, a criança começa a sentir esse incômodo de novo. De manhã cedo, com o metabolismo mais alto, a fêmea não tem esse comportamento de botar os ovos. Então, a criança volta a sentir um certo alívio. Então, é um parasita meio complexo de chegar nesse diagnóstico. E a sanguessuga, que faz parte do grupo dos anelídeos, né? O mesmo grupo das minhocas que nós vamos ver hoje. Quer falar alguma coisa, Jorge? Temos visita hoje, professor Jorge. Não, passando só para dar um alô, então, beleza. Um oi e tchau. Oi, professor. Oi, gente. Só para dar um alô e tchau aí. Desculpa aí, Martão. E aí, Jorjão? Oi. E aí, Jorjão? Oi, povo lindo. To get. Tchau aí. Deixa eu deixar o professor continuar a aula. Um abraço. Valeu, Jorge. Pode passar, Lê, por favor. Então, vamos lá. A reprodução dos poríferos pode ocorrer de maneira assexuada ou sexuada.
Em um dos tipos de reprodução assexuada, ocorre a formação de uma expansão que dará origem a outra esponja, que poderá se desprender ou não. Esse tipo de reprodução damos o nome de... Então, aqui também eu tenho um exemplinho, né, na figura do processo de brotamento. Quando a esponja atinge um tamanho grande e ela tem grande quantidade de recursos, né, tem espaço para se desenvolver, tem muito alimento abundante, parte dessas células começam a se especializar e começa a criar um broto. Basicamente, como acontece com as plantas. Né? Só que aí existem duas opções. Ou esse broto vai permanecer fixo, formando aqueles recifes de corais imensos, onde a gente não sabe onde começa um e onde termina o outro, ou ele vai se desprender e crescer independente. No processo de brotamento, não tem troca de material genético. Então, por exemplo, no último desenho aí, os indivíduos isolados, apesar do segundo indivíduo ser menor, as informações genéticas que ele possui são idênticas à do indivíduo maior. Não há variabilidade genética. E a gente já sabe, né, quais são os prejuízos para a natureza ou para a evolução não haver variabilidade genética. Sabemos ou não? É porque daí, tipo, o ser não cria Sabemos? resistência para situações. Exatamente. Eu tenho a informação genética que está lá. Qualquer coisa que fuja, eu não... as minhas informações genéticas, eu fico sem saber o que fazer. Né? Então, essa variabilidade genética, ela vai te dando know-how, ela vai te dando ferramentas de sobrevivência ou de adaptação para você sobreviver nos diferentes ambientes. Essa falta de variabilidade genética faz com que os recifes de corais e todos esses ambientes aquáticos sejam extremamente sensíveis. Ô, professor. Por isso que... Oi. Essa questão também, eu fui por um negócio assim bem infantil. Porque, tipo assim, o Bob Esponja é uma esponja e ele reproduz pro brotamento também. Aí eu pensei pelo lado que o senhor falou e eu lembrei do Bob Esponja também. Exatamente. O Bob Esponja faz parte desse grupo aqui, né? Dos poríferos. E a reprodução por brotamento. Se dividir em algo menor. A forma como você vai chegar na resolução, pouco importa. Se lembrar do Bob Esponja te ajudou, tá ótimo. Muito bom. Belezinha, galera? Eu vou falar, vai ter uma aula só sobre tipos de reprodução, tá? Aí a gente vai explorar um pouco mais esse processo, ou esses processos. Eu vou dando só uma pincelada na passagem dessa aula, mas depois a gente vai ter um capítulo, uma aula só sobre esse assunto. Beleza? Pode passar. Beleza. Então, vamos lá. Essa pergunta, ela dá 4 características, né, dos poríferos e uma que não é. Então, a característica abaixo que não condiz com o grupo dos poríferos já vamos para a resposta correta. São células organizadas em tecidos definidos. Por ele ser um dos primeiros seres vivos, né, do grupo do reino Animalia, ele ainda é bem rudimentar, a gente chama de estrutura simples, né? Não tem um grau de complexidade muito alto. Ele tem algumas células responsáveis por algumas funções, então eu tenho ali a espícula, que é como se fossem pequenos espinhos que ajudam ele a se fixar no substrato. Substrato tudo bem, né? Se eu falar ou não? Hein? Substrato seria o fundo, tá? Então, quando eu usar o termo substrato, vocês vão pensar em fundo.
Beleza. Eu tenho o ósculo, que seria o local tanto de entrada quanto de saída de água, então ele não tem um sistema digestório definido, com órgãos, com boca, com ânus. Ele tem um buraco na parte central. Ele tem algumas células chamadas de porócitos. Outra informação importante, as palavras que tem como prefixo ou como sufixo a palavra cito, é célula responsável por alguma coisa. Sim ou não? Vocês logaram e me deixaram sozinho? Não, eu não entendi muito, não. Nem eu. Não entendeu? Então tá. Eu também acho que no final travou. Quando uma palavra... Ah, tá. Então vamos lá. Quando uma palavra na biologia ou começa com cito, C-I-T-O, ou termina com cito, ou como prefixo ou como sufixo, ela está falando de célula. Então, o estudo das células é a citologia. Aí, nos poríferos, eu tenho uma célula, que é uma célula como se fosse um poro, um buraquinho que liga a parte interna com a parte externa, que é o porócito. Termina com cito, perceberam? Sim, sim. Então tá, ó, porócito, cito, célula com poro. O que esse poro faz? Ele auxilia, ou ele é responsável pela passagem da água. Então a água vai passando, ela entra por um porócito e sai pelo outro, e o corpo, né, a estrutura do porífero, vai filtrando os nutrientes, ele se alimenta por filtração. Beleza? Eu tenho uma outra célula que é a responsável por essa filtração, de reter os nutrientes, que é o coanócito. São células que têm essa função de filtrar os nutrientes. Certo? Aí tem o flagelo, que fica dentro, né, do coanócito, ele se movimenta para a água se movimentar também. Flagelo é sempre uma estrutura de movimentação. Flagelo serve para isso. E eu tenho ali o início de células que começam a se especializar, que vão tendo funções diferentes, que são os amebócitos. Elas vão se diferenciar conforme a necessidade do corpo e que o ambiente permita. Beleza? É um organismo super simples. Tem um buraco no meio, uma estrutura rígida em volta, a água passa por ele retém nutriente, absorve o que precisa, joga fora o que não precisa. Acabou. É um animal rudimentar ainda. Tudo bem? Tudo. Vou encarar o silêncio como sim, mas ainda bem alguém falou, para não sentir que eu estou logado sozinho. Pode passar, entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Tem aqui uma tirinha da Mafalda, que Mafalda e Calvin têm uma função específica na vida, né? Que é atrapalhar as avaliações, que é deixar mais difícil, né? O invertebrado, observado por Mafalda, pertence a um filo de invertebrados. Não importa a gente saber aquilo ainda, mas porque a gente só vai olhar para uma situação, que é a simetria, que é a organização corporal desse invertebrado. Todo mundo reconhece que invertebrado que é esse, né? Todo mundo sabe qual é? Estrela. Aham. Né? Patrick é a estrela do mar, né? Pode passar.
Então, vamos aproveitar aqui para explicar um pouquinho sobre simetria, porque a gente falou bem por cima na outra aula, e eu percebi que ele é um assunto meio complexo de se entender. A organização interna desses animais, ela se dá de uma forma específica, né? Quando eu falo que existe simetria. Se um animal tem os órgãos, as estruturas internas todas desorganizadas, eu digo que ele é assimétrico. Por exemplo, a ameba. A ameba, ela é assimétrica, né? Apesar de não estar no grupo aí dos animais, mas é só para entender. Não tem uma organização definida no corpo. Ele é um ser vivo mais fluido, né? Uma bactéria mais fluida. Aí eu tenho assimetria radial, que são, geralmente, a gente atribui a simetria radial aos corpos circulares. Percebam ali nesse exemplo de cima, que existe um corte ali como se fosse uma pizza, né? Independente da posição que eu faça o corte, né, do corte que eu faça, eu vou subdividir esse animal em partes iguais, internamente iguais. A estrela do mar, a mesma coisa, ela tem uma simetria radial. No caso da estrela, tem alguns livros que utilizam até o termo pentarradial, por causa das 5 pontas. Mas vocês conseguiram entender isso agora? Da simetria radial? Um pouco. Sim? Pensa assim, eu tenho uma estrela do mar na minha frente aqui, e eu quero estudar, eu não vou estudar todas as estruturas, eu quero estudar uma parte dela, porque eu estudando uma parte, eu sei que em todas as outras partes essas estruturas se repetem. Eu vou fazer esse corte que está pontilhadinho. Aí você consegue grifar os cortes para mim, Letícia? Na estrela do mar? Ou pelo menos apontar. Isso aí, ó. Eu partindo do centro, indo em direção aos polos, né? Qualquer uma dessas estruturas que eu estudar, qualquer parte, eu vou ter estruturas idênticas nas outras 4 partes. Isso é uma simetria radial. Pense sempre em animais circulares, tá? E nos invertebrados. Isto. Se eu consigo fazer um círculo em volta do animal, e eu consigo, ele tem esse corpo mais circular, geralmente a simetria dele é radial. A simetria bilateral, quando eu faço esse corte de forma longitudinal, ou seja, de cima para baixo, e eu divido em 2 metades idênticas e complementares, eu tenho a simetria bilateral. Aí eu tenho 3 exemplos aí. Eu tenho uma planáriazinha, né? Se eu cortar ela no meio, eu vou cortar metade do sistema nervoso dela, vai ter parte do sistema nervoso para um lado, parte do sistema nervoso para o outro. As estruturas que passam na linha central vão ser cortadas ao meio. Eu tenho um caranguejo também, ó, metade das patas para o lado direito, metade das patas para o lado esquerdo. Os órgãos que são pares vão ficar um do lado direito e um do lado esquerdo. Os órgãos que são ímpares vão passar na linha do meio. E eu tenho um ser humano ali também, que se eu fizer esse corte longitudinal, a mesma coisa. Órgãos pares, né, que eu tenho 2 estruturas, um do lado direito e um do lado esquerdo, e órgãos ou estruturas ímpares vão passar na linha central. Beleza? Só pensar aí com vocês, ó. Cérebro encéfalo é um só, mas dividido em 2 lobos, 2 olhos, um de cada lado, um nariz, mas com 2 narinas, uma de cada lado, uma boca só, mas metade de um lado, metade do outro, e assim vai. Beleza? Beleza. Beleza. E o conceito de beleza
ou atratividade no reino animal é ser o mais simétrico possível. Ter um corpo proporcional entre as duas metades da bilateralidade, né? No reino animal é sinal de como é que eu posso dizer? De um atrativo de que aquele animal é bom para se reproduzir. É o conceito de beleza. Belezinha? Tranquilo? Tranquilinho. Tranquilinho até agora, né? Então pode passar. Então vamos lá. De acordo com a classificação de Whittaker, que é essa que a gente utiliza, reino Monera, reino Fungi, reino Protista, planta e animal, podemos dividir os seres vivos em 5 reinos, sendo o reino animal um deles. Entre as alternativas a seguir, marque a única que não corresponde a uma característica nesse grupo, presente nesse grupo. Animais são autótrofos ou heterótrofos? Heterótrofos. Heterótrofos, né? São unicelulares ou pluricelulares? Pluri. Pluri, né? Tem um monte, né? Aí a gente já acaba respondendo a pergunta. São procariotos ou eucariotos? Eucarióticos, né? Eucariotos. São eucarióticos. Todos eles têm núcleo definido, multicelulares. Tem tecidos verdadeiros? Tirando os poríferos, todos têm. Aí essa última alternativa aí, que é o estágio embrionário. Também tirando os poríferos, os demais têm. Nós vamos falar isso na nossa próxima aula sobre reprodução. Beleza? Então, a alternativa correta, que não corresponde ao grupo dos animais, seres procarióticos. Tudo bem? Tudo. Tranquilinho, né? Todo mundo gabaritou? Tranquilo. Sim, tá ligado, nós é monstro. Então, tá bom. Pode passar, Lê. Então, parabéns, né? Espero que tenham todos gabaritado. Pode passar mais um. Então, vamos dar continuidade lá nos invertebrados. Nematomintos, nematódios, lombriga. Conhece? Sim. Já ouviram falar, né? Sim. Lombriga. Assunto ótimo para estudar em vestibular, viu? Ciclo de vida da tênia e da lombriga, principalmente. É um assunto para se pegar para dar uma lidinha. Então, a Ascaris lumbricoides, né, a lombriga, é o principal representante. Basicamente parasita, aqueles que nos interessam principalmente. Ele já tem o corpo cilíndrico. Até Plateuminta a gente tinha aquele corpo achatado. Agora já tem um corpo redondinho, né? Apresentam a simetria bilateral já. E a reprodução é interna. E eles possuem uma coisa que é um termo que a gente vai utilizar, que é o dimorfismo sexual. Eu consigo diferenciar a lombriga macho da lombriga fêmea. Como? Pelo tamanho. A fêmea é maior. A forma de fecundação é a seguinte: a fêmea engloba o corpo do macho, então o macho fica escondidinho dentro do corpo da fêmea, acontece a troca de gametas e a fêmea libera os ovos. Aí essa pessoa infectada pela Ascaris, né, pela lombriga, vai lá fazer as suas necessidades fisiológicas, faz a necessidade fisiológica na beira do rio. Aí vem outra criança brincar ali perto, depois de algum tempo, brinca ali perto de onde essa criança tem esse parasita, nada no rio.
engole água, põe a mão na boca, brinca próximo, põe a mão na boca, né? Aí o que acontece? Esses ovos que estavam lá infectam a outra criança, eclodem e dão origem a novas lombrigas. E assim que acontece o ciclo. A gente chama isso de contaminação orofecal, que é literalmente fezes na boca. Beleza? Beleza. Beleza. Então pode passar. Moluscos. Moluscos seria uma aula para a gente falar só sobre eles, né? Se a gente tivesse tempo, porque é um grupo muito extenso e muito diverso. Tem aí o exemplo. O polvo, a lula, a ostra, né? Vida livre, a grande maioria de vida livre. Alguns possuem endoesqueleto. Endoesqueleto, tudo bem? O que é um endoesqueleto? O esqueleto dele é para dentro. Para dentro, né? Ou exoesqueleto, como a ostra. Alguns têm tecido e o esqueleto dentro, e outros têm o tecido e o esqueleto por fora. Mas, professor, polvo e lula tem esqueleto? Tem. Não no corpo todo, mas eles já começam a apresentar uma estrutura mais rígida para proteger dos impactos. Certo? Certo. Certo, né? Então, basicamente, os moluscos, eles já começam a apresentar uma estrutura de proteção além do tecido, uma estrutura um pouco mais rígida. Reprodução também pode ser tanto interna, né, quanto externa. O que seria uma reprodução externa? A fêmea libera os óvulos, o macho libera os espermatozoides na água mesmo, eles se encontram e dão origem a um embrião do lado externo, fora do corpo. Belezinha? Lê, pode passar. Gente, se tiver muito rápido, vocês me falam, viu? Anelídeos. Grupo Anélida. Também apresentam já simetria bilateral, segmentada por anéis. Então, além do corte longitudinal, se eu fizer o corte dos anéis, eu também vou ter estruturas idênticas em cada um deles. Também de vida livre, exceto a sanguessuga tem a pele lisa, mas a maioria tem, os anéis estão por dentro, não aparecem do lado de fora. Fazem troca de gases, né, pelo ar, por isso que elas ficam sempre nesse ambiente úmido, porque a pele, né, o tecido tende a ressecar, por isso que a terra tem que estar muito úmida, o local muito úmido, que ela vai fazendo essa troca de gases pela pele. No caso das minhocas, as minhocas são hermafroditas, né? Então, na época da reprodução, uma estrutura sexual que produz o gameta masculino de uma minhoca encontra-se com a estrutura que produz as células femininas da outra, e o contrário também acontece. Então, enquanto ela é parte macho engravidando uma, ela é parte fêmea sendo engravidada. Basicamente seria isso. Beleza? Para a biologia, essa seria a definição de hermafroditismo, tá? Ter tanto os órgãos e as estruturas sexuais, tanto masculinas quanto femininas, funcionais. Certinho? Certinho. Opa, então vamos lá, pode passar.
artrópode, pode é pé, e artro é articulação. Grupo dos animais com patas articuladas. Nesse momento, surgem as articulações nas patas. Maior filo do reino animal é o que a gente tem maior número de exemplares, o maior número de exemplos e a maior biodiversidade. Eu acho que, não sei se depois dos humanos, mas provavelmente seja o grupo que consegue se adaptar a quase todo tipo de ambiente. Ô, professor, eu vi um negócio que falou que se juntasse todas as aranhas do mundo, conseguiriam dominar o mundo. O senhor chegou a ver isso? Não vi, não. Mas você diz em quantidade? Isso, por exemplo, se juntasse todas as aranhas. por exemplo. Se juntasse todas as aranhas que existem juntas, conseguiriam dominar o mundo. Tipo, É uma possibilidade, sim. Né? Tanto por quantidade, que teria que ser aquela questão de colocar consciência no animal, né? Do domínio. Isso. Se elas, de alguma forma, resolvessem, vamos dominar, né? Porque pela quantidade de exemplares que nós temos. O critério de classificação, né, são as patas. Então, quantidade de patas, a articulação de um modo geral. Eu tenho um grupo que vai desde ambientes aquáticos, ambientes aéreos, ambientes terrestres, arborícolas, né, que vivem em árvores. Eu tenho artrópodes em todos esses grupos. Em todos esses ambientes, perdão. Também são de vida livre, apresentam assimetria bilateral, já com uma estrutura esquelética, né, endoesquelética ou exoesquelética mais resistente, mais completa, já protegendo mais partes do corpo. Vocês conseguem perceber como o grau de complexidade para resolver os problemas está aumentando? Ou vocês não conseguem enxergar isso? Sim. Dá para enxergar? Dá. Em um momento eu tenho lá uma estrutura que começa a se parecer com um esqueleto, mas que não protege o corpo todo. Aí eu tenho agora uma estrutura, ou que protege muito, no caso das ostras, né? É extremamente rígida. Aí eu já tenho outro grupo que resolve um pouquinho melhor essa situação. Tem um esqueleto um pouco mais flexível. As patas têm articulações, então ele consegue dobrar as patas, o que já é um avanço, né? A locomoção fica muito mais fácil. A dispersão fica muito mais fácil. A fuga do inimigo fica mais fácil. Então, eu estou aumentando o grau de complexidade, a quantidade de estruturas que eu tenho para resolver os problemas de sobrevivência, que é basicamente a função de um corpo. Não sei se eu já citei para vocês o livro de um biólogo chamado Richard Dawkins. Ele faz uma relação entre biologia e filosofia, né, nessas questões. Tem um livro dele chamado Gênio Egoísta. Ele diz o seguinte, que não somos nós que temos DNA. Acho que eu já comentei isso com vocês, mas é bom afirmar. Não somos nós que temos DNA. É o DNA que criou tudo isso para que ele seja passado para gerações seguintes. Então, se a gente atribuísse consciência para o DNA pensou no seguinte: eu preciso ter uma estrutura muito boa para que eu chegue à vida adulta e consiga me transmitir para a geração seguinte, que é o conceito de imortalidade. Então, o DNA pensou, né, se a gente atribuísse consciência a ele, em ser imortal, em viver para sempre. Ele sozinho não iria conseguir fazer isso. Então, o grau de complexidade vai aumentando e vai sendo cada vez mais rebuscado, né, ou aumentado. O design vai aumentando de situações. Para quê? Para que
essa busca pela imortalidade seja eficaz. Belezinha? Conseguiram compreender esse pensamento? Sim. Sim. Então, né? Por exemplo, por que é interessante para ter patas articuladas? Eu consigo fugir do meu inimigo, eu consigo me locomover melhor, eu consigo dominar melhor os ambientes. E isso tudo é muito bom para que eu possa me reproduzir e passar os meus genes para a geração seguinte. Porque eu vou ser imortal vivendo no corpo da geração seguinte. Então, para o Dawkins, o corpo em si é só um veículo. É um veículo é um veículo que ele usa por um tempo e depois descarta. Beleza? Beleza. Viagem, né? Isso. Demais. Não é porque a gente pensa, né? Sempre o contrário, né? Eu tenho um DNA e para o Dawkins é o contrário. O DNA que me criou para, de alguma forma, se tornar imortal. Pode E passar. cada vez mais vai evoluindo de uma maneira para ficar melhor, né? Exatamente. Para ficar mais complexo. Para que eu consiga passar essas informações para frente. Equinodermos. Dermos, tudo bem? Utilizado como prefixo ou sufixo. Vocês já ouviram esse termo? Derme, dermos, em algum lugar? Epiderme, já ouvi. É as camadas da pele, né, professor? Tem as 3 camadas da pele. Isso. O termo derme refere-se a tecido que protege, pele. Tá? Equino é espinho. Então, os equinodermos têm espinhos na pele. Tá? Aí eu tenho como exemplo aí o lírio do mar, a estrela do mar, a serpente do mar, o pepino do mar e a bolacha de praia. Por que a bolacha não é do mar também? Não sei. Mas ficaria mais fácil, né? Eu colocaria todos os exemplos aí como... Vocês já viram algum desses aí? Conhecem algum? Já a estrela e a bolacha. Nossa, eu já pisei nisso. Dói. A bolacha ela tem um monte de serrilhadinho lá embaixo, assim. Lado, isso, aham. O pepino vocês nunca viram, não? Nunca. Não? Não, professor, eu já vi sim. Eu fui pra... Guarujá. Deve ter fundido achando que alguém fez alguma coisa na água. Parece muito. Em Guarujá, professor. Em Guarujá tem um aquário que fica... Tem vários desses e, tipo assim, eles deixam até passar a mão. Você tem que lavar a mão e passar a mão neles. Eu vi sim. A bolacha teve uma época que, como Santos, São Vicente, eles estavam jogando muito material orgânico na água, elas estavam se alimentando, se reproduzindo tanto que a areia ficava forrada, assim, eram muitas mesmo de bolacha, que começa a se alimentar, começa a se reproduzir muito. São os 3 mais comuns mesmo. E a serpente é essa estrela do mar meio... que tem só a parte central pequenininha e esses tentáculos alongados. E os outros 2 ali são os lírios. Muitas espécies também, 7.000 espécies conhecidas. O corpo tem esses espinhos e um esqueleto calcáreo, já tem um esqueleto um pouco mais rígido para sustentação, exclusivamente aquáticos. O lírio, ele é aquático, mas ele é séssil, ele fica parado. Eles são de simetria radial, né? Ou no caso da estrela, alguns chamam de pentarradial. A reprodução também é sexuada, ou seja, tem troca de gametas e produz um estágio larval.
Então tem uma larvinha antes de se tornar o adulto. Beleza? Beleza. Belezinha, né? Mesmo quando a gente olha assim, no caso do pepino do mar, você consegue apontar para mim, Lê? Qual que é o pepino do mar aí? Isso. A gente olha para ele, é mais complicado entender a simetria radial, né? Porque ele lembra ali a minhoca, né, de alguma forma. Mas se eu levantar esse animal, deixar ele de pé, como se fosse um tubo, e eu fizer os cortes em 5 partes, né, internamente eu vou ter essa estrutura radial também. Beleza? Na bolagem de praia, tranquilinho ver, né? Tem até o desenho indicativo ali. Aponta para mim, por favor. A bolachinha de praia. Aí. Tem até esse desenho, parece aquela florzinha que a gente faz no ciclo 1. Já indicativo de onde seria, né, o corte. Tranquilinho também. Pode passar. Então, vamos lá. Animais vertebrados. Animais vertebrados, que é aqueles que possuem vértebras. Já tem um sistema nervoso formado e localizado em um centro, né, na cabeça. Eu tenho uma medula espinhal passando pelo corpo e o que a gente chama de notocorda. O que é a notocorda? A notocorda é a estrutura que vai dar origem à medula espinhal. Então, eu tenho um sistema nervoso central. Vou fazer assim. Eu tenho um sistema nervoso central e eu tenho um sistema nervoso periférico, que vai se ramificar para as estruturas do restante do corpo. Então, eu já tenho esse centro, eu tenho os ossos do crânio protegendo esse centro, eu tenho a medula espinhal protegendo, então a medula está aqui, né, as vértebras, né, os ossos estão aqui, e a medula espinhal está passando no centro. Essa é basicamente a característica geral dos vertebrados. Aí nós vamos para aquela parte que a Letícia adora, que é a exceção. Exceto, pode passar. Ah, não, tem os ossos ainda. Então, vamos lá. Percebam que, apesar da anatomia, da morfologia dos ossos serem diferentes nos grupos que são determinados aí, eles têm uma estrutura muito parecida, né? Ó, eu tenho um osso mais rígido protegendo o cérebro, eu tenho mandíbula, que é super importante, que essa é uma exceção no primeiro grupo, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma coluna vertebral, que serve como proteção do meu sistema nervoso. Seria a minha conduíte. Você sabe o que é conduíte? Aquele tubo amarelo que fica entre uma tomada e outra por dentro da parede, que a gente coloca o fio dentro. Sei. Essa seria a função da minha coluna vertebral. Eu tenho uma caixa torácica protegendo meus órgãos vitais, meu coração, meu pulmão, meu fígado, né? Para proteção dos órgãos internos. Pode passar, Lê. Aí nós vamos para exceção. Os primeiros vertebrados, a gente chama de grupo dos agnatos. São peixes que não têm mandíbula. Que é a feiticeira, parece uma enguia, e o peixe bruxa. Esse desenho de baixo aqui, que tem essa parte serrilhada, é a boca. Então, o que acontece? Ele não tem esses ossos especializados aqui para fazer esse movimento. Ó. É só um músculo que fica apertando
esse músculo vai apertando e fazendo o alimento passar por dentro dele. O osso, né? O crânio, ele ainda não é ósseo, não é rígido, ele é de cartilagem. Cartilagem é isso aqui, ó. É o mesmo material que forma os ossos, só que ele ainda é um pouco flexível. Não tem ainda, né, as vértebras, mas já tem um sistema nervoso definido. A pele é lisa, totalmente lisa. E como ele se alimenta? Ele prende esses dentes da pele do hospedeiro, né, da vítima, do animal que vai ser predado, e se alimenta a partir dali. Parecido com o processo da sanguessuga. Belezinha? Belezinha. Belezinha, né? Então, ele começa a ter algumas características que a gente vai perceber que vai aumentar o grau de complexidade e a gente vai ver nos próximos representantes. Então, os primeiros vertebrados, assim, os que dão o pontapé inicial para esse grupo, são os que a gente chama de agnatos. São os peixes que não têm mandíbula. Tá? Pode passar. Grupo dos peixes. Condrites, peixes cartilaginosos. Vocês já ouviram o termo, eu não como peixe de escama, eu só como peixe de couro? Não. Não, vocês nunca ouviram alguma pessoa falando assim? Os peixes que têm essa pele lisa fazem parte desse grupo aí, ó, os condrites, que é o grupo do tubarão, do cação, das arraias e das quimeras. Eu coloquei 2 exemplos aí, um tubarão e uma quimera. Vocês já ouviram falar do animal mitológico chamado quimera? Professor, eu já ouvi, eu só não lembro como é ela. Como é O o Wesley animal. quer falar? Oi, professor. Você quer falar onde você ouviu ou como ouviu desse animal chamado quimera? Bom, eu vi nas É histórias. mitológico mesmo. Sim. Pode falar. Você. Ah, sim. Esse animal é... Oi, professor? Se você sabe, você conhece a explicação da quimera e sabe ou não? Como é que o corpo dele é formado? Do animal mitológico, sim. Então pode falar. Que ele é meio leão, se não me engano, bode, e tem um rabo de cobra, se não me engano. Isso, né? Seria a junção de vários animais, seria uma quimera, né? Esse animal que está embaixo do tubarão ali é uma quimera. Apesar de ele não ser junção de animal nenhum, ele parece, anatomicamente, ficar entre o corpo do tubarão e o corpo da arraia. Dê uma olhadinha ali para vocês verem. E o cação, que é um animal de água doce, né, que muitas pessoas até comem, e pouca gente sabe que o cação é um tubarão de água doce. Então, quando vocês estiverem comendo o cação de vocês, aí vocês estão comendo carne de tubarão. Beleza? Eu não sabia. Então, vocês estão comendo carne de... Nem eu. Não tem osso rígido, né? O esqueleto tem cartilagem. Ele é feito de cartilagem, então é um esqueleto mais maleável, né? Não é um esqueleto tão rígido. Já possui mandíbulas. Tanto a visão quanto o olfato são super desenvolvidos. Eles são dioicos, né? E também existe diferença entre machos e fêmeas, diferenças estruturais. A maioria de água salgada, né? Mas existe o cação, que seria a exceção, que é o da água doce.
e duas características muito interessantes. A primeira delas é um órgão chamado ampola de Lorenzini, que são estruturas que fazem com que esses animais sejam capazes de perceber mudanças elétricas na água. Então, eles conseguem fazer essa detecção de impulsos elétricos dentro da água. E também serve para eles perceberem variação na temperatura, na quantidade de sal, e também potencializam a caça. Por isso que eles são extremamente hábeis na caça. Porque além da visão e do olfato super desenvolvidos, que fazem eles sentirem o cheiro de sangue a quilômetros de distância, eles ainda conseguem perceber essas variações muito pequenininhas dentro da água. E sobre os tubarões, uma característica muito, muito interessante, pelo menos eu acho muito interessante, alguns tubarões, quando tem a fecundação interna, o macho fecunda vários óvulos. Esses óvulos começam a se desenvolver dentro, né, do útero da fêmea. Mas não tem divisão da placenta. E como é que eles começam a se alimentar? Uns dos outros. Quando eles começam a se tornar um pouco maiores, as estruturas estão mais desenvolvidas, eles começam a comer um irmãozinho. E aquele que sobrevive a essa carnificina, que consegue vencer esses jogos vorazes uterinos, é o que sai do útero da mãe. Geralmente sobra um só. Então, é um predador nato. Nasceu para ser predador. Beleza? A lei do mais forte. A lei do mais forte. Nesse caso, né, já participa dos jogos vorazes quando é bebê. Professor, mas é capaz, tipo assim, nascer dois, tipo, só que um deformado e um normal? Sim, pode ser. Um já nasce com uma barbatana mordida, com uma cicatriz, pode ser. Pode acontecer sim. Mas, geralmente, só um consegue chegar ao final desse estágio. Beleza? Tranquilo. Lê. Ó, agora eu tenho peixes que não tinham ossos calcificados, que tinham um esqueleto maleável. Agora eu tenho peixes com ossos. Ossos calcificados com cálcio, ossos rígidos. Já tenho a presença de escamas, né? Grupo diverso pra caramba, ocupa todos os ambientes aquáticos possíveis, a grande maioria, né? Ambiente tanto marinho, quanto água doce, quanto água salgada. Tem a presença de uma estrutura chamada bexiga natatória, que ela se enche de gases ou diminui de gases para facilitar na flutuação, então, para ele ter menos gasto de energia, para ele não ter que ficar se movimentando o tempo todo. Também já tem a mandíbula, né? A mandíbula já é presente em todos os seres vivos, até dos agnatos para frente. E a respiração é branquial, né? Ele tem a estrutura capaz de retirar o gás oxigênio da água, uma estrutura que a gente não tem, por exemplo. A gente não consegue retirar, apesar de ter oxigênio dissolvido na água, a gente não consegue retirá-lo. O peixe consegue. E eu não coloquei reprodução aqui pelo qualquer jeito que vocês conseguirem imaginar na vida de vocês que existe uma forma de reprodução, existe uma espécie de peixe que faz. É a coisa mais louca que existe. Professor, como o peixe se reproduz assexuadamente?
Não, assexuada, não, sexuada. Animal é tudo sexuado. Tá. Não tem assexuada, não. Tá. Tá com troca de. É que o senhor O falou que que tinha todas as existe formas, eu é imaginei o todas, seguinte. literalmente. De todo jeito. Aí você pensando. Eu não falei do. É verdade. O salmão, por exemplo. O salmão é capaz de produzir células ou produzir hormônios do sexo oposto ao que ele é, de acordo com a demanda que tem no rio. Então, o salmão vai lá a subir, né, o rio, faz todo aquele processo contra o rio. Não sei se vocês já viram nos Discovery Channel da vida. E tem uma demanda muito grande de machos e tem poucas fêmeas, por exemplo. Vamos fazer o contrário, para chamar só de entender. Tem uma demanda de fêmeas, né, muito grande. Algumas dessas fêmeas são capazes de produzir testosterona e células sexuais masculinas e se tornarem machos, por exemplo. Então, qualquer situação possível e imaginável tirando, logicamente, as assexuadas, né, peixe tem. Beleza? Não existe um peixe que consiga se duplicar e fazer outro peixe idêntico a ele. O clone. Tranquilinho? Mas a gente vai ter um capítulo só sobre reprodução. Tranquilo. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Pode passar. Quando o animal é mais próximo da gente e a gente já enxerga o exemplo, é mais fácil, né? Até agora a gente falou só de ambiente aquático, todos os seres vivos vivendo dentro d'água, ambiente dentro d'água super populoso, muito difícil de se viver, mas eu tenho uma quantidade de algas imensa, fazendo muita fotossíntese e liberando oxigênio para o ambiente terrestre. Qual seria o próximo passo lógico da evolução? Dominar o ambiente terrestre, né? No caso das plantas, quem é que faz esse processo? Primeiro, voltando à aula anterior, qual é o primeiro grupo que se aventura a tentar sair da água e começar a conquista do ambiente terrestre? Eu tô tentando lembrar, calma aí, Peter. Alguém? Primeiro grupo, aquele que não tem caule, não tem flor, não tem fruto, ele precisa viver num ambiente super úmido, muito pequenininho, então a folha não tem folha, não tem tecido verdadeiro, ele é bem rudimentar. Qual que é? Chutando aqui, eu acho que é, sei lá, o musgo. Eu ia falar isso. O musgo, né? Qual que é o nome do grupo que pertence o musgo? Briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma? Briófita? Briófita, né? Eu tenho esse mesmo processo, ou processo similar, acontecendo com os animais. Os anfíbios são os primeiros que tentam fazer, né, evolutivamente, são os primeiros que tentam essa aventura no ambiente terrestre. Mas eles ainda dependem da água. Como que eles dependem da água? Os embriões e o estágio larval do anfíbio é sempre dentro d'água. Então, os girininhos lá, né, os anfíbios adultos cruzam, fazem a troca de material genético, mas os ovos, as larvas, os girinos se desenvolvem na água. Eles só conseguem sair do ambiente aquático para o ambiente terrestre quando adultos. E eles não conseguem ir para um ambiente terrestre, totalmente terrestre. Eles ainda dependem muito da água. Então, eles ficam sempre à beira da água, muito próximos. Por quê? Primeiro, eles fazem, né, a troca gasosa pela pele e eles também absorvem água
Não pela ingestão, pela pele também. Então a pele precisa estar sempre molhada. Certo? Por isso que tem aquele aspecto e aquela cor meio gelatinosa, meio brilhosa. Tudo bem? Sim. Tranquilinho? Então, assim, eu já tenho uma tentativa de ir para o ambiente terrestre, mas eu ainda não consigo fazer isso totalmente. Os meus ovos, como não tem uma proteção rígida, os ovos dos anfíbios, eles ainda não possuem uma proteção rígida e firme para viver no ambiente terrestre, eles se desenvolvem no ambiente aquático. E ele, apesar de já conseguir sair do ambiente aquático, já consegue se aventurar, mas ele precisa estar sempre muito em contato com água. Ele precisa ter sempre água, o corpo dele precisa estar sempre úmido. Porque as trocas de gás carbônico e oxigênio e a ingestão de líquido é feito tudo pela pele. Agora, pergunta, levantamento de hipótese aí para vocês. O que eu preciso, vamos pensar no anfíbio, o que ele precisaria desenvolver nos estágios de vida dele para que ele consiga dominar o ambiente terrestre com mais efetividade? Qual parte da vida dele fica exclusivamente dependente da água? A absorção de nutrientes, essas coisas, a respiração e tal. Então ele precisaria, sei lá, de um pulmão e de sistema digestório, talvez. É uma possibilidade. Mas qual parte dele fica exclusivamente dependente da água? Da vida dele inteira. Pensa lá, do ovo... A reprodução? Reprodução, sistema de reprodução. Então, o processo de reprodução dele precisa estar na água, né? O embriãozinho que está crescendo lá no ovo, ele se alimenta pela filtração, pela água. Então, o ovo não tem uma casca rígida. Então, a estrutura principal, uma estrutura que faria com que ele conseguisse dominar com um pouco mais de efetividade, seria ter ovos que são capazes de resistir às intempéries, né, às questões relacionadas ao ambiente terrestre. E quem apresenta essa característica são os... Pode passar? Os répteis. Existe até uma certa confusão de delimitar réptil e anfíbio. Anfíbio, anfibio, duas vidas, uma vida aquática e uma vida terrestre. Então, eu tenho mais um passo, mais um salto evolutivo aí, né? Aqui no nosso caso, na explicação, um salto evolutivo de um grupo que tem os estágios larvais, que depende muito da água, que tem lá o sapo, a rã, né, as pererecas, enfim, as salamandras no grupo dos anfíbios, e aqui eu já tenho um outro grupo, um grupo mais adaptado, com uma adaptação melhor ao ambiente terrestre. São as tartarugas, os jabutis, os cágados, os jacarés, os crocodilos e as cobras. Tá? Alguns exemplos aí. Tá? E tá no ambiente terrestre é jabuti, tá? Tartaruga é só aquático. Então ninguém tem uma tartaruga terrestre. Tem pata, é jabuti. Tem nadadeira, é tartaruga. Então vamos lá. Eu já tenho animais com corpos maiores, formados por cabeça, tem o tronco, tem a cauda. Eles não são capazes, ainda, eles não têm a capacidade de prover a própria temperatura do corpo, ou de manter a homeostase no corpo. São o que a gente chama de animais de sangue frio. A gente consegue manter a temperatura do próprio corpo, não consegue? Sim. Quando está muito frio, eu começo a me encolher para diminuir a superfície de contato com o frio, começo a bater os dentes, né, para
metabolizar calor, esfrego as mãos para aquecer, fico fazendo esse movimento aqui, eu vou agitando os átomos, vou gerando calor. O contrário também é verdadeiro, está muito quente, eu começo a produzir suor, abro o meu corpo, né, para aumentar a superfície de contato com o ambiente externo, então eu mesmo consigo fazer esse controle. Os répteis não. Eles precisam manter a temperatura através do ambiente. Então, tá muito quente, eles entram na água, tá muito frio, eles vão para o sol. E eles vão fazendo esse movimento, né, de mudança de ambiente para manter a temperatura do corpo. Tem um órgão olfativo muito desenvolvido. Então, o órgão olfativo deles faz com que eles sintam o gosto e o cheiro. Os olhos e a pálpebra tem uma glândula nictante, né? Que é uma glândula lacrimal, para manter o olho sempre hidratado. Então, vocês já ouviram o termo lágrimas de crocodilo? Vem daí, porque o crocodilo, né, ele, como um réptil, como ele fica muito tempo fora da água, dá sempre a impressão de que ele está chorando. O olho dele está sempre umedecido, sempre lacrimejando, para que mantenham né, o globo ocular sempre umedecido. As serpentes, né, as cobras têm um órgão que é um furinho que elas têm entre o olho e a narina, que faz com que elas sintam o calor da presa. Por isso que cobras e serpentes não comem animais mortos, né? Quem tem esse tipo de animal em casa, em cativeiro, precisa dar o animal vivo. Ela só se alimenta quando ela sente o calor da presa. E a estrutura que aparece nesse grupo, que faz com que ele domine um pouco mais o ambiente terrestre, é um ovo com uma casca mais rígida, porém porosa, com microfurinhos, que faz com que ele consiga fazer essa troca gasosa e o embrião consiga se desenvolver lá dentro. Outra informação importante. O ovo não vai se tornar o bicho, tá? O embrião está dentro do ovo. Vocês sabiam disso? Não. Não? Então, por exemplo, o ovo da galinha. O ovo da galinha só dá origem a um pintinho quando o galo fecunda a fêmea. E o embrião é implantado, né? Ele se desenvolve de dentro do ovo. Aquela parte lá, tanto gema quanto clara, e vão servindo como sustentação para esse desenvolvimento. Beleza? Professor, Oi. tem um vídeo que eu vi no Facebook que, tipo assim, a menina ela corta meio que em cima do ovo e ela fica aplicando alguma coisa com uma seringa dentro da clara. E aí vai passando um tempo, ela vai aplicando todos os dias e fechando com papel filme. Filme plástico. Aham. E aí tem uma hora que o pinchinho desenvolve certinho e nasce. Então, tem uma escola, eu não sei se uma ou se já passou para o Japão, que eles fazem isso, né? Para compreender o desenvolvimento embrionário. E nessa escola, eles fazem todo transparente. Então, eles tiram o ovo inteiro da casca. É muito legal. É meu sonho dar uma aula dessa, né? Só que os nutrientes, eles não falam o que é. Né? O que tem naquela seringa que eles vão tentando. Eu ia perguntar pro senhor o que eles colocavam dentro, só que como... Então, eles não falam. A gente não consegue achar o que é. Essa entrevista da moça da escola, a menina fala assim, olha só, eu nem sabia que dá tanta repercussão, a gente faz isso todo dia. Olha que humildade, né? A gente faz isso todo dia.
Então, pessoal, retomando aqui, aí eu já tenho ali um ovo calcário, poroso, que consegue fazer essa troca gasosa. Eu não dependo mais diretamente da água para ele fecundar, para ele se desenvolver. Ele consegue se desenvolver já no ambiente terrestre. Os répteis também têm essa vida mais associada à água, mas eles já conseguem se distribuir um pouco melhor. Fazendo de novo a analogia entre as plantas. Que grupo seria esse aqui nas plantas? Os anfíbios, a gente consegue fazer a relação com as briófitas, porque eles estão tentando sair do ambiente aquático, mas ainda não conseguiram. Pteridófitas, professor? Seria? As pteridófitas, né, as samambaias, conseguiram perceber a relação? Elas já estão um pouco melhor adaptadas ao ambiente. Né? Tanto as pteridófitas quanto os répteis. Elas não conseguem ainda dominar grandes espaços, né? Crescer, se desenvolver muito, dominar o ambiente todo, mas elas já conseguem se adaptar e viver no ambiente terrestre um pouquinho melhor. E apesar da aparência, os grandes predadores da época dos dinossauros não vieram desse grupo, tá? Vieram do próximo grupo que nós vamos ver. Pode passar. Esse grupo aqui. Então, toda vez que vocês imaginarem o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e todos esses animais super predadores aí, eles deram origem ou são primos distantes do grupo das aves. Um grupo mais adaptado ainda ao ambiente terrestre, né? O único grupo que apresenta penas, o único grupo que tem essa estrutura, que serve como isolante térmico, que serve como camuflagem e que serve como atrativo sexual. Das aves, o macho e a fêmea, qual tem ou qual precisa ter mais atrativo sexual, o macho ou a fêmea? O macho? O macho. Por quê? Porque eu sei como exemplo, como o pavão. Ele, por exemplo... eu não sei como explicar. Mas eu sei que é o macho porque geralmente o pavão, por exemplo, ele usa essas penas grandonas para chamar atenção. Eu só não sei o motivo de o porquê que eles que tem que ser atrativo, mas eu sei que eles são os principais para isso. É assim... As aves, assim como os mamíferos macho, né, tanto as aves macho quanto os animais, né, os mamíferos machos, eles se desenvolveram pela quantidade. E a fêmea pela qualidade. Voltando lá no gene egoísta. Então, o macho pode manter relação, né, pode cruzar com várias fêmeas. E ele não tem garantia nenhuma de que alguma daquelas fêmeas vai dar origem a um filhote que vai passar o DNA dele para frente, certo? O exemplo do homem, por exemplo, ele pode ter relação sexual com 100 mulheres, por exemplo. E pode ser que ele mantenha relação sexual com 100 mulheres e nenhuma delas dê origem ao filhote dele, correto? Já a fêmea, tanto das aves quanto dos mamíferos, né, como exemplo, a fêmea ela evoluiu pela qualidade. Se ela gerar um ovo que vai dar origem ao filhote, ou se ela tiver um filhote, ela tem 100% de certeza, né? Ela tem certeza de que aquele filhote é dela, que tem o DNA dela. Então, quem precisa impressionar é o macho. A fêmea, ela já sabe que ela vai garantir a continuidade do DNA dela. O macho não.
Então, geralmente, o animal com a pena mais, né, a ave com a pena mais brilhante é o macho, o que canta mais alto é o macho, o que tem, né, o que faz, em alguns casos, faz o ninho, enfeita o ninho, tem umas situações muito engraçadas nesse grupo das aves aí. Várias aves fazem os ninhos assim, colocam flores, colocam um monte de coisa, e a fêmea vai passando e escolhe a melhor casa para ela. Ô, professor, Oi. tipo assim, eu acho que pode até fazer sentido. Eu não sei se o senhor já assistiu o filme dos Croods, que é aquela família da época pré-histórica, sabe? Uhum. Tem uma cena que eles vão tentar capturar uma ave. E aí a ave é justamente mulher. Aí eles têm que fazer um pássaro. Eles fazem um pássaro para poder chamar a atenção e poder matar Uhum. o pássaro. Eu lembrei exatamente disso também. Você sabe que esse filme Os Groots, é uma analogia ao encontro de duas espécies o homem de Neandertal, que seria a família Groot, né, a família com pouco intelecto, com o Homo sapiens, que é aquele menino. Então, que apesar das estruturas serem parecidas, eles não se reconhecem como iguais, né? Eles não se reconhecem como mesma espécie. Sim. Eles veem Tanto esse que o embate. menino que é o que faz as grandes invenções lá, e aos poucos que eles vão fazendo também. Então, o menino é o Homo sapiens, que já tem consciência de que sabe algo. A família é o homem de Neandertal, que ainda não tem essa... Ele sabe fazer as coisas, mas ele não tem consciência de que sabe do que está fazendo. E a gente consegue ver até pela própria estrutura deles, né? Sim. É diferente. Eles são parecidos, mas não conseguem se reconhecer como a mesma espécie. E basicamente isso aconteceu mesmo na Europa, né? O homem de Neandertal, né? O ancestral comum se dividiu em algum momento, foi dominando os espaços. Em algum momento da história eles se encontraram. Então aí um estava lá fazendo ferramenta, desenvolvendo comunicação mais rebuscada, e o outro estava vivendo numa época um pouco anterior, né? Vou usar o termo, mas está errado, é só para vocês entenderem. Menos evoluído. Né? Aí alguns conseguiram ali desenvolver, acredita-se que eles conseguiram desenvolver alguma forma de troca de relação, mas de um modo geral acredita-se que o Homo sapiens tenha exterminado o homem de Neandertal. Como subjugou, né? Destruiu o que existia de homem de Neandertal para ele se tornar absoluto. Por isso que a gente não tem uma outra espécie de Homo alguma coisa sobrevivente aqui no planeta. Beleza? Beleza. A pele das aves, pessoal, elas têm uma película, uma camada de queratina. Queratina é a proteína que forma a unha, por exemplo. Mas bem fininha e é impermeável. Para que ela possa entrar na água e não absorver a água, né? Para facilitar essa questão. O bico é rígido, mas não tem dente. Então, o triturar do alimento, ou o alimento fica mais mole numa estrutura após o bico chamado moela. Que é aquela comida maravilhosa que vocês comem lá na escola de vez em quando. Super nutritivo. Horrível. E eu não estou zoando, é super nutritivo, mas eu também conversei com ela lá um dia, mas não chegamos a um consenso, não. Então, já tem a estrutura porosa, né? O ovo é poroso, consegue fazer essa troca, consegue de novo abrir a biodiversidade, consegue ocupar mais espaço, né? Mas
no nosso caso, vamos de novo tentar fazer essa relação com as plantas, elas seriam como se fossem as nossas gimnospermas. Tem uma biodiversidade muito grande, consegue se desenvolver em grandes ambientes, mas não é o grupo dominante. Certo? Certo. Agora vamos para o final, para o último grupo. O grupo mais biodiverso. Por isso que quando a gente olha a ave, a gente sempre vê basicamente a mesma estrutura, né? A ave a gente consegue perceber isso. É bico, pena, né? Tirando o pinguim, que é um pouco a parte, mas você consegue identificar. Você bate o olho, você sabe que é uma ave. Mamíferos. De novo, tentando, né, para facilitar a aprendizagem, fazer a relação com as plantas. Seriam as angiospermas, o grupo mais biodiverso. A maioria é terrestre. Nós temos os mamíferos. Tá, Amanda? Tudo bem. Bem, já estou finalizando já, Amanda. Já temos o grupo mais biodiverso de todos. Domina ambiente terrestre, domina ambiente aquático, domina ambiente aéreo. Então, eu tenho uma volta na evolução, né, no contexto histórico, nos animais aquáticos. Eu tenho um domínio do ambiente terrestre pelos mamíferos e, evolutivamente, algum deles, acredita-se, que fez o caminho inverso. Eles voltaram para a água. Por isso que nós temos mamíferos aquáticos, como o grupo dos cetáceos, né? A baleia, o boto e os golfinhos. Presença de pelos para manter a temperatura corporal, mesmo baleia, tá? É uma quantidade pequenininha que fica na narina, mas ela tem pelos. Todos têm glândula mamária. Todos não. Quase todos possuem glândulas mamárias, porque a gente tem o ornitorrinco ali, que é um caso totalmente à parte. Todos possuem o endoesqueleto com osso, com cabeça, tronco e 4 membros, de um modo geral também, exceto os cetáceos, que são os mamíferos aquáticos. Aí o morcego, por exemplo, o morcego tem 2 patas, e quando a gente for estudar anatomia comparada, vocês vão perceber que a asa do morcego, quando a gente for olhar os ossos, são 5 dedos, com ossos alongados. Por isso que a gente faz, quando vai estudar a evolução, a gente faz a anatomia dos fósseis. Tá? A fecundação é interna, exceto o ornitorrinco lá e a equidna, que são 2 à parte, né, que botam ovos ainda. E durante o filhote, né, ele se alimenta do leite materno, que é originado pelas glândulas da mãe, exceto o ornitorrinco e a equidna, que ela não possui a mama, né? As glândulas dela secretam leite, e o leite fica parecendo como se fosse um suor da mãe. E o filhotinho vai absorvendo, lambendo o pelo da mãe. Beleza? Beleza. Tranquilinho? Tranquilo. Tranquilo. Pode passar a ler. Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpe o adiantar da hora aí, a gente passou 25 minutos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Na nossa próxima aula, a gente vai falar exclusivamente sobre reprodução. E eu preciso de uma participação um pouco maior de vocês, porque vai ser uma aula um pouco mais discutida, tá? Não vai ser essa palestra que foi essa aula. Pode passar, Lê. Muito obrigado, galera. Vou interromper a gravação aqui.